Olá, meu querido, bem-vindo a mais um vídeo da nossa série sobre sabedoria. Eu vou mostrar para vocês aqui o assunto de hoje. Nós estaremos falando a respeito de conselhos. Você ouve conselhos ou você não é uma pessoa que costuma conversar com alguém sobre algum determinado assunto? Você não busca se aconselhar? Muito bem, eu não vou falar de mim mesmo, quero falar da Bíblia, o que a palavra de Deus fala sobre conselhos. Vou citar aqui alguns versículos, quero deixar alguns relatos para você bíblico, até para você tomar sua própria conclusão, se você vai pedir conselho ou não, se você vai procurar uma pessoa e se você for, quem você deve procurar para se aconselhar, ou você vai tomar decisões sozinha, né? Sozinho, dependendo aí do seu contexto. Você está num momento, você está numa situação que você precisa buscar uma orientação? Pois é, então este vídeo é exatamente para você, tá bom? Lembrando a todos que nós estamos numa série falando de sabedoria, então se você ainda não assistiu outros vídeos do nosso canal, procure aqui e veja outros temas que nós estamos tratando nesta série, ok? Vamos lá, Provérbios capítulo 8, vamos ver o que Salomão falou sobre conselho. Provérbios 8, verso 12, a Bíblia diz assim: eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselho. Então, a sabedoria nos diz, a sabedoria nos fala, aqui, né, Salomão colocando a personificação da sabedoria, dizendo que sabedoria habita com a prudência, dispõe de conhecimentos e de conselho. Então, você quer ser uma pessoa sábia, haja com prudência, busque conhecimento e procure a sabedoria nos conselhos. Olha só que interessante. Então, existe sim sabedoria nos conselhos. Você precisa procurar orientação, né, dentro daquilo que você vai fazer. Agora, de quem você vai procurar essa orientação? Já eu vou ler versículos aqui a respeito desse assunto. Provérbios 12, versículo de número 15, a Bíblia vai nos falar da seguinte maneira, Provérbios 12, 15, o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Aqui está falando do insensato e aqui está falando de quem é sábio. O insensato, ele escolhe um caminho e ele julga pela sua própria insensatez. Ele não vai achar que ele é insensato. O insensato não acha que é insensato. Pelo contrário, atenção para esse toque aí. O insensato nunca vai dizer, eu só ajo com insensatez, eu só ajo com falta de... A pessoa jamais vai pensar isso. Mas geralmente o insensato, uma das características de quem não tem sabedoria é olhar para uma direção e pensar assim, é exatamente isso que eu tenho que fazer. Olha que decisão correta que eu estou tomando. Aí ele vai, faz aquilo que ele achou que deveria fazer e geralmente o que acontece? O insensato dá de cara com a parede, dá murro em ponta de faca, o insensato faz coisas que não deveria e ele com certeza vai colher resultados que não é o que ele esperava. Mas na hora que ele olhou para aquilo ali, poxa vida, como eu sou uma pessoa sábia, como eu sou uma pessoa inteligente. Então, o caminho do insensato para ele próprio parece reto. É isso que diz a Bíblia. Ele olha, estou tomando uma ótima decisão. Você nunca fez isso? Será que eu nunca fiz? Pois é. Mas qual que é o correto? O que é o certo fazer? O que uma pessoa sábia faz? Ele dá ouvido a conselhos. Sabe por quê que o sábio dá ouvido a conselhos? Porque ele pode se deparar com pessoas que conhecem mais, né, sobre aquele determinado assunto do que ele. Você provavelmente, nessa decisão que você está precisando tomar, você está precisando tomar uma decisão, não conhece totalmente sobre esse assunto, não conhece totalmente sobre isso que você vai fazer. Então você conhece, será que você sabe de alguém que conhece sobre esse assunto mais do que você? Então procure conselho dessa pessoa. Esta pessoa entende melhor disso do que você, então procure. A Bíblia diz, o insensato toma uma decisão e ainda pensa, poxa vida, que decisão maravilhosa que eu tomei. O sábio, ele pensa o seguinte, eu não tenho total conhecimento disso, preciso me aconselhar. E você é insensato ou você é sábio? Como você faz? Então, o buscar conhecimento é alguém
É decisão de alguém que tem sabedoria, alguém que quer buscar a sabedoria e buscar tomar uma decisão correta. Procure conselhos. A gente já vai falar sobre de quem você deve procurar conselho, certo? Provérbios 12, 22 diz assim: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselhos há bom êxito. Quem não se aconselha tem uma chance muito grande de não ter sucesso nas suas decisões e naquilo que faz. Quem não se aconselha, tá, pode até chegar no lugar que ele deseja, porém pode demorar mais, pode encontrar mais dificuldade para chegar lá. Aliás, esse versículo diz que fracassa no projeto quem não procura conselho. Aqui fala até de maneira mais taxativa: fracassa. Não procurou conselho, vai fracassar. Agora, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Aí aqui traz uma abordagem interessante, que é o seguinte: muitos conselheiros. Então você vai procurar conselho? Não aconselhe-se também com apenas uma pessoa. Ouça 3, 4, 5 pessoas. E aí você vai ver que na soma do que essas pessoas estão dizendo, você vai poder apurar aquilo que você vai fazer. O apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses o seguinte, capítulo 5, ouvi tudo e retende o bem. Você precisa escutar conselhos. Nessa sua procura de conselheiros, você vai encontrar pessoas que vão te dar um conselho totalmente errado. Eu já vou falar disso aqui já já. Você vai encontrar pessoas que não vão te falar coisas corretas, mas aí você vai procurar outros que vão te aconselhar de maneira correta. E vai caber a você julgar e tomar a decisão qual conselho você vai seguir. Mas procure, tá? Para os muitos conselhos há bom êxito. O último dos provérbios que eu quero trazer para você, antes de citar alguns exemplos, é o provérbio de número 24, verso 6. Capítulo 24, verso 6. Com conselhos prudentes farás uma guerra. Na multidão de conselhos está a vitória. Conselhos, atenção para isso aqui, prudentes. Porque tem pessoa que vai te dar um conselho para você sair chutando tudo, né? Chuta o pau da barraca, como as pessoas costumam dizer. Faça isso. Tem pessoas que vão te aconselhar a tomar decisão que vai até te assustar. Mas isso que eu devo fazer? A Bíblia fala que os conselhos bons são os conselhos prudentes. Lembra do primeiro versículo que a gente leu aqui? 8, 12 de Provérbios. Eu habito com a prudência, a sabedoria dizendo, eu habito com a prudência. Então, com conselhos prudentes, você vai fazer uma guerra. Agora, tem pessoas que dão conselhos para você agir de uma maneira totalmente imprudente. Na multidão de conselhos está a vitória. Amém? Você quer obter vitória nesse desafio da sua vida? Então procure conselho com a pessoa certa. Pastor, mas como eu vou saber qual é a pessoa certa? Quais são as pessoas certas, né? Porque eu disse aqui, você não pode ouvir apenas um conselho, busque vários conselhos para você tomar uma determinada decisão. Então, quais são as pessoas certas? Vamos lá. O Salmo 1, versículo 1. Neste verso, a Bíblia fala o seguinte, é um verso muitíssimo conhecido. Abre os Salmos, né? Você abre o livro de Salmo de cara, você já encontra este texto que diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então você descarta conselho de ímpio, conselho de alguém que não serve a Deus, certo? Então não procure. Às vezes o conselho vai te procurar, não é assim? Você está conversando com uma pessoa sobre determinado assunto, logo vem um conselho, uma opinião. Inclusive, deixa eu falar aqui para você a diferença entre conselho e opinião. Opinião, qualquer pessoa pode dar, mas conselho apenas uma pessoa sabe e que conhece sobre aquele assunto. O conselho, ele vem de pessoas que conhecem ou entendem ou sabem sobre aquele determinado assunto ali. Aí sim, a pessoa sabe sobre aquilo, então ela pode te dar um bom conselho. Como que você vai pedir conselho sobre casamento para uma pessoa que é solteira? Você não tem como pedir conselho. A pessoa, o solteiro, ele vai dizer apenas a opinião dele. Então, entendeu a diferença do que é opinião e do que é conselho? Pois bem, então você tem que procurar conselho e não opinião. Bem-aventurado quem não anda de acordo com o conselho do ímpio. Então, primeiro, você vai procurar o conselho, não opinião, e depois é conselho de pessoa que teme a Deus.
Bem-aventurado quem não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Aquela pessoa tem o temor de Deus, então ela vai poder te dar um conselho bom. 2 Crônicas 10, versículo 8, a Bíblia diz o seguinte: porém, ele desprezou o conselho dos anciãos, que os anciãos lhe tinham dado, e tomou o conselho com os jovens, que havia crescido com ele e o serviam. Isso aqui está falando de Roboão. Sabe quem é Roboão? Não sabe? Sabe? Que bom que você sabe. Roboão, filho de Salomão. Interessante, né? Salomão é que escreveu os provérbios. 90 e tantos por cento dos provérbios foi Salomão que escreveu. Um homem sábio, inteligente. Ele deixou o trono para o seu filho Roboão. Roboão, em um certo momento, teve que pedir conselhos. E ele foi em 2 grupos. Atenção para isso aqui. Ele foi nos jovens. Depois você lê essa história toda em 2 Crônicas, capítulo 10. Ele procurou jovens, pessoas da sua idade, e contou o caso para eles. Olha, assim, assim e assim. Ele foi nos idosos, nos anciãos, e contou. Olha, me vieram me propondo isso, isso e isso. Ele contou a mesma história. Ele ouviu os jovens dizendo uma coisa, ele ouviu os idosos dizendo outra. Para quem vocês acham que ele deu ouvido? Para quem qual conselho ele escutou? A gente já leu o versículo, né? Ele deu ouvido aos jovens. Ele escutou o que as pessoas que eram da mesma idade do que ele disseram. Resultado, se deu mal. Claro que esse texto aqui, inclusive, esse se deu mal, deixa eu ser um pouco mais preciso aqui para você, o reino de Israel se dividiu no meio, reino do sul, reino do norte. Israel do sul, Israel do norte. Israel propriamente dito e a outra parte Judá. Foi nesse momento, por ter ouvido conselhos que não vieram de pessoas sábias, é que o reino foi dividido, certo? Então olha só para uma coisa aqui interessante. Claro, deixa eu fazer um adendo aqui, que não é porque uma pessoa é jovem ou ela é idosa que ela vai te dar um conselho mau ou bom por causa da idade. Não, porque um bom conselho, eu disse aqui agora há pouco, ele está atrelado necessariamente também ao conhecimento de uma determinada área. Eu disse aqui sobre casamento, vamos voltar sobre esse exemplo. Às vezes você tem uma pessoa que é jovem, que é casada, já passou por algumas experiências mesmo com a sua idade, já passou por experiência de casamento, e você tem uma pessoa idosa, solteira, que nunca casou. Quem vai saber te dar um conselho sobre aquilo? O jovem, apesar de ser jovem, mas ele tem experiência de casado. O idoso, não, porque é solteiro, né? Eu estou nesse caso aqui. Mas, em sua grande maioria, os idosos, por terem experiência de vida e por terem tido a chance de fazer coisas que você não fez e que os jovens ainda não fizeram, passar por momentos que eles não passaram, os idosos, eles têm a chance deles darem um bom conselho é muito maior. Ainda mais na situação que Roboão estava. Então é importante, é o que eu disse agora há pouco também. Você vai ouvir os conselhos e você é que vai tomar a decisão. Ninguém vai tomar a decisão. E outra coisa, ao tomar uma decisão, não culpe o seu conselheiro. Se você tomou uma decisão errada porque alguém te falou alguma coisa, não culpe o conselheiro, porque em última instância, quem tem que agir é você. Quem tem que agir é você. A responsabilidade é minha. A nossa é a responsabilidade das nossas ações, não de quem nos aconselhou, tá? Então vamos adiante aqui. Isso é importante, tá, pessoal? 2 Samuel agora, 16, verso 23. A Bíblia vai nos falar do homem chamado Aitofel, e diz que o conselho que o Aitofel dava naqueles dias era como uma resposta de Deus e uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. A Bíblia fala deste homem, um homem sábio, inteligente, né? Sábio dentro dos padrões, né, do rei Davi, né? Sábio diante de algumas situações. A Bíblia diz que quando ele falava, Davi e Absalão, estes 2 homens, pai e filho inclusive, tinham a voz de Aitofel como a voz de Deus, como uma resposta de Deus. Eu vou procurar uma resposta do Senhor. E em Aitofel, o que Aitofel falava, eles consideravam, Deus me disse isso, isso e aquilo. A Bíblia inclusive conta que teve um momento que eles não ouviram o que Aitofel falou, e o que aconteceu? Aitofel foi e se matou.
ele não aguentou a pressão, tá, de não ter sido ouvido. Então esse homem não era totalmente sábio por ter feito uma coisa dessa, né? Eles não deram ouvido a Aitofel em um determinado assunto. Olha, não tenha também o conselho de uma pessoa como totalmente absoluto, como verdade absoluta, porque pode ser que Deus tenha ocultado, que foi o caso de Aitofel, Deus tenha ocultado até dessas pessoas o que ela pode te aconselhar. Mas enfim, na multidão de conselhos sempre haverá sabedoria. Neste caso aqui, do capítulo 16 de 2 Samuel, Davi dá ouvidos a uma outra pessoa e não a Aitofel. E foi, inclusive, muito bem sucedido, Davi. Agora, para concluirmos, e a gente terminar esse vídeo por aqui, Josué capítulo 9, versículo 14, a Bíblia diz o seguinte: então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Olha só que coisa triste. Tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Naquele tempo, Josué estava conquistando os territórios ali de Israel, onde hoje, né, é Israel e a Palestina, aquela região. Então eles chegaram num certo lugar e receberam a visita de pessoas de longe. As pessoas se vestiram com roupas sujas, pegaram um pão velho e moravam poucos quilômetros depois. Era uma terra poucos quilômetros depois. Aquele povo, né, sendo um povo sagaz, esperto e inteligente, eles pensaram: vamos até Josué dizendo que nós somos de longe. Olha a mentira. Vamos dizer que nós somos de longe e vamos fazer uma aliança para Josué não destruir as nossas terras. Vamos dizer que nós somos parceiros dele. E assim eles fizeram. Chegaram fingindo que eram de longe, trouxeram pão velho, vieram com roupas rasgadas e velhas, né, todos sujos da viagem, e chegaram e falaram: olha, faça aliança conosco, nós somos de uma terra, presta atenção nisso, nós somos de uma terra tal, tal, tal e tal, faça aliança conosco. E aí vem esse versículo: os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Olha só que coisa triste, não pediram conselho. E o que aconteceu por não pedirem conselho? Fizeram aliança com aquele povo. Depois eles descobriram que aquele povo morava logo ali, fazia parte da terra que eles teriam que conquistar. E por causa deste acordo que eles fizeram, e eles não poderiam quebrar esse acordo, eles deixaram de conquistar aquela terra. Por quê? Porque não pediram conselho para Deus. Acima de tudo, peça conselho ao Senhor. Como eu já disse, não significa necessariamente que todas as pessoas estarão certas. Aitofel não tinha um conselho bom para Davi. Tanto é que Davi não o ouviu, porque Deus não falou através de Aitofel em certo momento. Talvez o que as pessoas vão te falar não seja o que Deus está falando para você. Então, acima de tudo, sim, busque conselhos. A Bíblia diz para fazermos isso. Então você deve fazer. Mas acima de tudo, busque a resposta da boca do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Você tem uma decisão importante a tomar hoje, a tomar essa semana. Então, ouça o que diz a palavra de Deus para o seu coração. Amém? Que Deus guarde, que o Senhor te abençoe. Vai aparecer aqui, olha, no canto para você, vídeos para que você possa estar acessando da série do nosso canal, tá bom? Aproveite, inscreva-se, deixe o seu joinha, encaminhe este vídeo para que outras pessoas possam também receber este conselho, possam receber essa porção de sabedoria. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, para sempre que sair vídeo novo, você poder ser recomendado, o YouTube recomendar para você o nosso vídeo, tá bom? Um grande abraço e que Deus te dê cada dia mais sabedoria.